Olá, olá, doutores e doutoras de todo o Brasil. Que satisfação! E olha, sinceramente, é com imensa satisfação que hoje eu dou início ao nosso curso de legislação especial criminal. Como eu falei no vídeo introdutório, é a realização de um sonho, tá? E eu tenho certeza que vocês vão é, gostar demais do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui. E como eu sempre digo, doutores, o que a gente vai fazer ao longo desse curso, com uma grande carga horária, é estudar juntos, não é aula, é um estudo compartilhado. Eu me qualifico demais quando estou aqui com vocês, quando preparo o material, quando me preparo para poder desenvolver esse estudo paralelo com vocês, enfim. Todos ganhamos, doutores, e esta é a ideia desses cursos de extensão, de qualificação, de aprimoramento, que certamente também vão contribuir para a sua aprovação em concurso, caso esse seja o seu foco, tá bom? Para iniciar o nosso estudo, doutores, eu selecionei uma lei criminal especial que envolve tanto o processo penal quanto o direito penal, então tanto a parte material quanto a parte processual, e é uma lei que é muito importante para os operadores do direito de um modo geral, então juízes, promotores, delegados de polícia, e é uma lei que também cai muito em concurso, especialmente porque recentemente, esta lei, objeto de inauguração do nosso curso, ela foi alterada de forma significativa pelo denominado pacote anticrime, tá bom? Então, para a gente começar o nosso curso, doutores, no caderno de vocês, Lei 9296/96, Lei 9296/96, mais conhecida como a Lei de Interceptação Telefônica. E aí, para quem nunca teve aula comigo, pode voltar. Eu gosto sempre de iniciar o estudo das leis penais especiais, das leis criminais especiais, por meio de uma contextualização, sempre pensando aí numa prova dissertativa, numa prova de redação, em que você precisa sempre fazer aquela introdução, tá? Então, sempre eu gosto de iniciar fazendo uma introdução e já encaixando num viés constitucional da lei objeto do nosso estudo. Então, se você quiser colocar aí no seu material, seguindo a dica do nosso vídeo de apresentação, em que a gente fala da importância de você produzir um material caseiro, né? Um manual caseiro sobre legislação especial criminal, e isso, evidentemente, notadamente para quem está se preparando para concurso. Se concurso não é seu foco, ainda assim vale as anotações para que vocês possam consultar sempre que necessário, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, a título, seria efetivamente o título de introdução. E sobre a introdução da lei, doutores, é importante consignar que a lei de interceptação telefônica, ela surge primeiramente em decorrência de um mandado constitucional, de uma previsão constitucional, mas também está vinculada ao fato de que diversos tratados e convenções internacionais, especialmente com foco no combate ao tráfico de drogas, no combate às organizações criminosas, aos atos de corrupção, aos crimes de corrupção de um modo geral, o Brasil, nesses tratados e convenções, ele se compromete a criar mecanismos de enfrentamento ao crime organizado, a determinadas criminalidades mais graves e que merecem uma repressão distinta daquela convencional. E é nesse ponto, Toris, que se destacam as denominadas técnicas especiais de investigação.
que nada mais são do que instrumentos, ferramentas jurídicas que viabilizam a obtenção de prova diante de um cenário criminoso extremamente complexo. E isso fica mais evidenciado diante de organizações criminosas. O marco, a principal característica dessas técnicas especiais de investigação, doutores, são o fato de que elas são técnicas mais invasivas, técnicas que limitam direitos e garantias fundamentais. Por isso são técnicas mais invasivas, porque elas repercutem de maneira significativa em determinado direito fundamental extremamente valioso, extremamente caro ao indivíduo. É o que ocorre com a interceptação telefônica, objeto do nosso estudo, é o que ocorre com a infiltração de agentes, é o que ocorre com a colaboração premiada. Tá? Não por acaso, a maioria das técnicas especiais de investigação, por serem mais invasivas, elas dependem de autorização judicial. Então aí a gente já percebe uma característica emblemática das técnicas especiais de investigação. Aliás, duas. Né? Primeiro, são técnicas mais invasivas. E segundo, são técnicas que dependem da chancela judicial, do filtro judicial. E vejam que uma característica está ligada à outra. Justamente por ser técnicas, estarmos diante de técnicas mais invasivas, eu, para adotá-las, preciso de uma autorização judicial, tá bom? Feita essa introdução, doutores, agora sim a gente dá uma olhadinha no fundamento constitucional da Lei de Interceptação Telefônica. E nós encontramos a base constitucional da lei no artigo 5º, inciso romano 12 da Constituição Federal, ou como eu prefiro, da Constituição da República. Notem que a Lei 9296 ela surge justamente em observância a esta norma constitucional. Ela surge para regulamentar esta previsão constitucional, para dar efetividade a esta determinação constitucional. E aí o legislador constituinte estatui de forma clara que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, que é o que interessa para a gente, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Que lei é essa? Lei 9296/96. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então tá aí, doutores, a base constitucional da Lei de Interceptação Telefônica. Percebam que, num primeiro momento, como é muito comum diante de direitos e garantias fundamentais, o legislador estabelece a regra. Qual que é a regra aqui? Qual que é o objetivo? É tutelar, é proteger o sigilo das comunicações telefônicas. Então, o legislador estabelece aqui, neste artigo 5º, inciso 12, o sigilo ou a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas. Porém, esta regra dá margem ou permite exceções. E a própria Constituição diz: a regra é essa, mas excepcionalmente esse sigilo da comunicação telefônica pode ser afastado. Quando, Sanini? Nas hipóteses que a lei estabelecer. E nós vamos estudar essas hipóteses. E desde que vejam que o legislador constituinte já estabelece algumas premissas, já dá alguns nortes para o legislador ordinário. Olha, legislador ordinário, a regra é a inviolabilidade das comunicações telefônicas, salvo se você
salvo se observar as regras que você determinar. Então você vai poder estabelecer o regime jurídico da interceptação. E apenas, eu vou autorizar o afastamento desse sigilo apenas na seara criminal. Ou seja, a interceptação, o afastamento desta garantia, deste direito fundamental, será possível apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E, doutores, que bom que assim é. Afinal de contas, em regra, todos os direitos fundamentais são relativos. É uma característica dos direitos fundamentais, é a relatividade. Em confronto com outros bens jurídicos constitucionais, esses direitos podem ser mitigados, podem ser limitados. E aqui percebam, de um lado, nós temos o sigilo das comunicações telefônicas como uma das perspectivas de tutela da intimidade da vida privada. Do outro, nós temos o direito público à segurança. Então, nós temos aqui o bem jurídico segurança pública. Dentro deste confronto, a depender do caso concreto, eu posso limitar o direito ao sigilo das comunicações telefônicas para dar uma maior efetividade ao direito de segurança pública, tá? E foi isso que o legislador procurou fazer, o legislador ordinário, ao estabelecer o regime jurídico para este afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, tá bom? Então é tudo isso que a gente vai discutir a partir de agora. Antes disso, doutores, evidentemente, nós precisamos iniciar o estudo da Lei 9296 pelo conceito legal de interceptação telefônica. O que seria, enfim, interceptação telefônica? E aí volta comigo. Por quê? Doutores, aqui, como o curso é meu, eu me permito fazer o que eu quiser, né? E isso que é muito bom. Eu tenho o tempo, eu posso passar do tempo, eu posso falar sobre aspectos que se relacionam com o tema, posso fugir um pouquinho, eventualmente, sem perder a nossa objetividade. Mas uma das coisas que eu posso fazer é falar palavrão. Então eu já começo dizendo, interceptação telefônica, doutores, é do caralho. É uma puta técnica de investigação. Eu me lembro bem da primeira interceptação que eu participei, porque eu acabei fazendo tudo na interceptação. Eu representei pela interceptação, quando o juiz autorizou, eu fui o responsável por fazer as escutas, as transcrições, eu fiz tudo. Barba, cabelo, bigode, até para eu aprender, eu estava no início da minha carreira ainda, e eu falei, mas isso aqui é muito legal. Por quê? Para quem não conhece, doutores, na interceptação telefônica, toca o telefone do alvo da interceptação, automaticamente toca também o telefone do policial responsável pelo monitoramento. Por outro lado, se o alvo da investigação efetuar uma ligação da mesma forma, vai tocar o telefone do policial responsável pelo monitoramento. E aí, a polícia, o estado de investigação, passa a monitorar, passa a acompanhar toda aquela comunicação que se desenvolve por meio do telefone em tempo real. Passa a acompanhar palavra por palavra, é como se fosse um Big Brother. Por isso que a técnica é tão invasiva. Você fica sabendo de tudo da vida do indivíduo. É uma puta de uma devassa. E é muito legal, né? O cidadão, de modo geral, o ser humano, ele tem essa marca da curiosidade. Aí você vai entrando na vida alheia das pessoas. Por quê? Através da interceptação você consegue reunir provas, mas também vai ter acesso a um monte de assunto que não tem qualquer relação com o objeto da investigação, o objeto da persecução penal. Então é muito legal, né? É sempre muito bacana. Você amanhã depois vai trabalhar com interceptação, com certeza vai gostar bastante. Então a ideia é essa. Lembrando que toda aquela comunicação, ela vai ser registrada, ela vai ser gravada por um sistema chamado de guardião.
ele vai armazenar toda aquela comunicação numa verdadeira apreensão imprópria, como coloca a doutrina. Porque toda a comunicação objeto da interceptação vai ser impropriamente apreendida, armazenada neste guardião, até para que os órgãos de persecução penal possam efetuar consultas sobre aquele conteúdo, né? E a defesa, posteriormente, quando tiver ciência desta técnica de investigação, a defesa também poderá ter acesso a todo esse conteúdo para poder melhor exercer a prerrogativa defensiva, tá bom? Então, feita essa colocação prática, vamos ao conceito de interceptação telefônica. Doutores, a interceptação telefônica tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova. Então, trata-se de um meio de obtenção de prova. Uma verdadeira técnica especial e, como veremos, subsidiária. Isso é uma característica da interceptação telefônica. Ela é marcada pela subsidiariedade. Só é admitida quando não houver outros meios investigativos disponíveis e igualmente eficazes. Tá? Então, trata-se de um meio de obtenção de prova, verdadeira técnica especial e subsidiária de investigação criminal, em que um terceiro indivíduo, em regra vai ser o policial, capta comunicação telefônica alheia sem o conhecimento e sem a autorização dos interlocutores. Bom, então essa é a base da interceptação telefônica. Eu vou ter uma diligência com foco investigativo que visa obter provas e nesta diligência um terceiro sem qualquer relação com a comunicação que se quer obter, que se quer interceptar. Esse terceiro vai ter acesso ao conteúdo comunicacional, então percebam que a interceptação aí deve ser vista, né, esse termo deve ser compreendido no sentido de captar. É o terceiro captando comunicação telefônica alheia, sem que os interlocutores tenham ciência desta intromissão, tá bom? Pessoal, cuidado com uma pegadinha de prova que diz mais ou menos assim, você já cansou de cair em prova, olha, a lei 9296/96 trata exclusivamente da interceptação telefônica. Certo ou errada assertiva? Está errado, pessoal. A lei de interceptação, ela trata não apenas das interceptações telefônicas, mas ela também abrange as interceptações de informática, a interceptação, portanto, de informática. Eu posso interceptar e-mails, bem como a interceptação telemática. Telemática é a ciência que conjuga informática com a telecomunicação. Exemplo, mensagens via SMS ou mensagens que são trocadas por meio de aplicativos de comunicação instantânea. E após a Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como pacote anticrime, a Lei de Interceptação também apresenta o regramento jurídico da captação ambiental, que é uma outra técnica de investigação. Então volta comigo. Sanine, você está dizendo então que a Lei 9296 ela abrange a interceptação telefônica, informática e telemática. Além disso, ela também aborda o regime legal, o regime jurídico da captação ambiental, é isso? Perfeitamente, doutores, é exatamente isto, tá bom? Avancemos para outros conceitos relevantes. Partindo do pressuposto que a gente compreendeu o significado de interceptação telefônica, doutores, agora eu trabalho com vocês alguns conceitos correlatos e imprescindíveis na compreensão do tema. Primeiramente, trabalhamos o conceito de escuta telefônica. A escuta telefônica, pessoal, entra
naquilo que a doutrina chama de interceptação em sentido lato. Volta comigo para fazer uma observação. O que seria a interceptação em sentido lato? Eu poderia falar em interceptação sempre que a captação da comunicação for realizada por terceira pessoa estranha àquela comunicação. Isso significa que, em havendo uma intervenção de terceiros, uma ingerência de terceiros em determinada comunicação, nós estamos diante de uma interceptação em sentido lato. A diferença é que na escuta telefônica, a captação da comunicação telefônica é realizada por terceiro, mas com o conhecimento e a autorização de um dos interlocutores. Percebam, portanto, que a escuta telefônica ela se distingue da interceptação telefônica pelo fato de que, nesta última hipótese, na verdade, nesta primeira hipótese, no caso da escuta telefônica, um dos interlocutores, ou seja, um daqueles que fazem parte da comunicação que é captada, ele tem ciência da intromissão de terceiros naquela comunicação, tá bom? Então, enquanto na interceptação nenhum dos interlocutores tem ciência da ingerência de terceiros na comunicação, na escuta telefônica, um dos interlocutores tem ciência dessa intromissão e concorda com essa captação feita por terceira pessoa, tá bom? Isso é muito comum, doutores, nas hipóteses de investigação de crime de extorsão mediante sequestro, em que a família da vítima, que também é vítima da extorsão, a família da pessoa sequestrada, ela tem ciência de que a polícia está com a linha telefônica interceptada, mas, ao menos em tese, o sequestrador, outras pessoas que tenham contato com aquela linha telefônica, essas pessoas não terão ciência da intromissão, da ingerência de terceiro nessa comunicação, tá bom? Próximo ponto, gravação telefônica. Então, passamos por interceptação telefônica, escuta telefônica e agora gravação telefônica, também chamada de gravação clandestina. E aqui fica fácil, doutores. Por quê? Porque a grande diferença da gravação telefônica está no fato de que, por meio deste meio de obtenção de prova, é dispensada a participação de terceiros. Então, diferentemente da interceptação telefônica em sentido estrito, bem como a escuta telefônica, na gravação telefônica, a captação da conversa é realizada diretamente por um dos interlocutores, não havendo conhecimento de terceiros, então não havendo, primeiro, a participação de terceira pessoa, e esta gravação, esse registro, ele se desenvolve sem o conhecimento do outro. Por isso que a gravação é clandestina. Então volta comigo. Teremos uma gravação clandestina na hipótese em que um dos interlocutores capta a comunicação que ele faz parte, mas ele faz esse registro, ele promove esse registro sem a ciência e sem o conhecimento do seu interlocutor. E também sem a interferência, sem o apoio, sem o suporte de terceiras pessoas que não integram aquela conversação, tá bom? É muito comum hoje em dia, doutores, que as pessoas, tem muita gente que faz uso de aplicativos que fazem essa captação, esse registro. Então, tem aplicativos disponíveis aí nos smartphones, que aí qualquer ligação que você faça, automaticamente o seu telefone começa a gravar
a sua comunicação. Se você receber uma ligação, seu telefone, o aplicativo também fica gravando toda aquela comunicação. Então perceba que todo o teor comunicacional ele é registrado por um dos interlocutores, mas o outro não tem ciência deste registro. Por isso, a gravação aqui é clandestina, tá bom? Então, de novo, para a gente fechar esse primeiro bloco e esses conceitos absolutamente relevantes. Na interceptação telefônica, terceira pessoa, em regra a polícia, capta a comunicação telefônica alheia sem o conhecimento. Eita! Olha, eu falar para vocês, já vão se acostumando, doutores. Às vezes a Siri, ó como ela tá falando, ó. Parece que tá falando no fundo. Não quero nada, Siri, não quero nada, não quero nada. Eu acho que ela nunca foi tão invasiva. Espero que ela não fale mais. Doutores, é impressionante, né? A gente aqui parece que tem que desligar o celular para o nosso telefone não dar problema para a gente, né? Enfim, espero que não se repita muito ao longo do curso, mas por vezes é muito comum. Já estou até acostumado às minhas aulas da MASO. Eu estou gravando aqui e a Siri, que é o aplicativo do telefone, acaba falando com a gente. Bom, aliás, já aconteceu até com o ministro Barroso. Bom, doutores, então vamos lá, de novo. Na interceptação telefônica, terceira pessoa capta a comunicação telefônica alheia, sem a ciência e sem a autorização dos interlocutores. Na escuta telefônica, da mesma forma, terceira pessoa, em regra a polícia, capta a comunicação telefônica alheia, mas, nesse caso, um dos interlocutores tem a ciência e consente com o registro da comunicação realizado por terceiro. Na gravação telefônica, não há intromissão, não há intervenção de terceiros, não há qualquer ingerência de terceiros na comunicação. Este registro, esta captação é feita diretamente por um dos interlocutores, mas sem o conhecimento do outro interlocutor, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente fecha o nosso primeiro bloco, né? Só voltar aqui, pronto, olha a vinhetinha que belezinha. Com isso, a gente fecha o primeiro bloco e na sequência voltamos com muito mais.